Bom dia a todos. Da assunção de dívida. Artigo 299. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ao tempo da assunção, era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o seu silêncio como recusa. Artigo 300. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção da dívida, as garantias especiais por ele originalmente dada ao credor. Artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito, com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiro, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competia ao devedor primitivo. Artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido, se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado assentimento. Muito obrigado, muito obrigado. Gente, para que nós possamos prosseguir com segurança, assimilação e retenção, nós precisamos fazer um pequeno exercício agora, no sentido de identificar, sob o aspecto fático, como é que ocorre uma cessão de crédito a terceiros, quem é influenciada por esse ato, tá? E como ocorre faticamente a assunção de dívida. Então, assim, de maneira bem perfunctória, nós temos um credor e um devedor na seção de crédito, nós temos um crédito em aberto em favor do credor, e nós temos a possibilidade desse crédito ser objeto de um negócio jurídico. Então, quem recebe esse crédito através desse negócio jurídico é o cessionário. Quem cede é o cedente. Então, o credor é sempre o cedente. O cessionário é sempre o destinatário do crédito. E nós temos aqui a figura do devedor. Tá? O que nós precisamos saber, né, em relação ao devedor na cessão de crédito? Se é necessário que ele seja notificado, né? Se ele não for notificado, existe alguma forma de convalidação? A quem o devedor deve pagar em caso de múltiplas sessões? Tá? Então, são esses elementos, é esse jogo que nós temos na sessão de crédito. Aqui, nós estamos reorientando o nosso olhar para uma situação relacionada, em que tem uma preponderância maior o devedor. Na sessão de crédito, o devedor tinha um posicionamento assim muito passivo. Aqui na assunção de dívida, isso muda um pouquinho. Então, como ele já fez a leitura, nós podemos só reforçar alguns pontos aqui antes de passarmos para as questões. É facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor. Opa! Então, nós temos um credor e um devedor no negócio jurídico e é perfeitamente possível, então, que um terceiro assuma essa obrigação. É o Papai Noel? Não. Existe uma razão negocial para que um terceiro queira assumir a obrigação do devedor. Pergunta que nós precisamos fazer: é necessário, na assunção de dívida por um terceiro, que o credor consinta expressamente, é o que diz o 99,
ficando exonerado o devedor primitivo. Opa! Então, não remanesce nenhum tipo de obrigação por parte do devedor primitivo, uma vez que se complete a assunção de dívida. Tá? Agora, existe uma exceção, na possibilidade, que tem sempre os espertinhos, de fazer a cessão, a assunção de dívida, num contexto onde o terceiro é insolvente, para prejuízo do credor. Então, isso não pode acontecer. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida, interpretando o seu silêncio como recusa. Eu fiz questão de voltar para esse parágrafo único aqui, né, porque mais adiante nós temos uma hipótese relacionada à questão da hipoteca e o examinador costuma confundir essas coisas. Então, é perfeitamente possível, tá, que as partes assinem prazo ao credor para que consinta na assunção de dívida. Né? Então, tanto o terceiro quanto o devedor podem, né, estabelecer ou estipular para o credor um prazo para que ele consinta. Se ele não responder, né, qual é a solução? Essa é uma pergunta muito provável de cair em concurso. Né? Bom, na assunção de dívida, precisamos do assentimento do credor. Tá? Tanto o terceiro quanto o devedor podem assinalar prazo para que o credor se manifeste. Se o credor não se manifestar, ele está concordando com a assunção de dívida, ele está recusando. Guardar isso aí. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas, a partir da assunção de dívida, as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Esse é um outro ponto muito importante na assunção de dívida. Tá? No momento em que ocorre a assunção de dívida, como ficam as garantias? Qual é a regra geral das garantias? Elas também elas permanecem na assunção de dívida? O que diz o artigo 300? Consideram-se extintas a partir da assunção de dívida. Então, nenhuma garantia da dívida em relação ao devedor original persiste, no caso, em relação ao terceiro que assume a dívida. Se a substituição do devedor viesse anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias. Opa, essa é uma situação interessante. Houve assunção de dívidas, todas as garantias foram extintas. Posteriormente, por alguma razão, houve anulação da substituição. Como é que ficam as garantias? O que diz aqui? Restaura-se, salvo as garantias prestadas por terceiros, né, exceto se este conhecia o vício que inquinava a obrigação. O novo credor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo, tá? Diferentemente da cessão de crédito. Tá? E aqui, 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento de crédito garantido. Se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Vocês viram a diferença em relação ao parágrafo único 299? No parágrafo único 299, tanto o terceiro quanto o devedor estabelecem um prazo para o credor consentir ou não na dívida. Se o credor silenciar, isso é uma recusa. Agora, aqui no 303, o adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido. Se o credor notificado, ou seja, é obrigatória a notificação do credor, não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Então, lá anteriormente nós temos a recusa e no imóvel com o silêncio. No 303 nós temos, né, o assentimento com a inação, né, em relação à impugnação. Vamos, então, verificar agora como é que está a consistência da nossa musculatura para resolver as questões que estão sendo trazidas aqui. Precisamos de um voluntário aí para fazer a leitura
da questão 51. E a gente vai sair cantando pneu aqui. Posso ler? Por favor. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Júlia comprou de Antônio um imóvel ainda financiado junto ao Banco Alfa, com garantia hipotecária registrada. Para assumir o débito remanescente, Júlia e Antônio notificaram o banco, solicitando autorização expressa para a assunção da dívida. 30 dias se passaram sem qualquer resposta. Júlia interpretou o silêncio como anuência e continuou pagando as parcelas, com autorização de Antônio. Muito bem. Assinar a alternativa correta. A. O silêncio do credor configura anuência válida à assunção de dívida? Sim, né? O devedor primitivo permanece responsável até autorização expressa do credor. C. O silêncio do credor sempre implica concordância em negócio jurídico entre terceiros. D. A ausência de resposta por parte do credor impede qualquer modificação subjetiva. E E. A transferência da dívida é automática, desde que o imóvel tenha sido transmitido. Fundamento legal. Artigo 303. O adquirente de imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido se o credor notificado não impugnar em 30 dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento. Muito bem, Fernanda, muito obrigado. Vocês percebem como a gente fica atrevido quando a gente começa a estudar? A gente bate o olho na questão e assim fica petulante para responder, porque realmente é assim que funciona. Eu costumo dizer, e volto a precisar para quem não assistiu os nossos encontros iniciais, nós precisamos ter a honestidade de diferenciar uma prova difícil de uma prova para a qual a gente não estudou. Quem fez o simulado de estratégia, gente, o meu desempenho não foi grande coisa, não. Tá? Então, o que, que eu vejo? Tinha várias questões ali, principalmente as não relacionadas ao direito notarial e registral, que eu não tinha a menor condição de responder. Mas não é porque estava difícil, é porque eu não me lembro, não estudei. Né? Então, são coisas que a gente precisa vencer. Então, aqui, repisamos aquela diferenciação bem importante do 303 para o 299. O porquê que nós ficamos tão corajosos assim para responder? Porque no início da questão já estava falando em dívida hipotecária. Pareceu hipoteca, o silêncio é anuência. Agora, se for assunção de dívida geral sem hipoteca, o silêncio é recusa. Feito. Vamos adiante. Então, aqui ficamos com a letra A. Gente, não percam o estudo da lei de parcelamento urbano, tá? Nós temos umas 70 questões prontas, assim, de 6766. A lei 6766, ela faz parte daquelas leis, assim, que dá vontade de chorar quando a gente estuda, né? Por quê? Porque é tanto detalhe, é tanta classificação, é tanta subdivisão, é tanto termo que a gente não está acostumado. E eu quero fazer um estudo aqui da Lei 6766 para a gente sair assim, PhD, tá? Lembrando que o nosso estudo aqui não é um estudo doutrinário, lembrando que o nosso estudo aqui não é um estudo jurisprudencial, lembrando que nós estamos fazendo o estudo da lei seca. Mas, professor, não vai ficar faltando? Claro que vai ficar faltando. Aí eu pergunto para vocês, o que a gente faz com o que ficar faltando? A gente estuda, a gente vai atrás, vai ler. Vai ter momentos em que o foco do nosso estudo aqui não vai ser a lei seca, vai ser a jurisprudência. Lá no site do GADEC, tem dois conteúdos que eu sou apaixonado por eles. Ninguém dá muita bola para eles, mas eu dou. Que são os precedentes, são todos os informativos de 2024 e de 2025 em questões. Então, eu, particularmente, quando eu fiz o estudo desses e-books aí, eu tive uma noção dos informativos que eu não tinha só lendo os informativos. Então, fica a dica para a gente estudar a jurisprudência. A gente precisa, eu quero fazer um trabalho específico aqui, se Deus permitir, a gente estudar os precedentes do STJ, do STF, sabe, as decisões do CNJ, e isso vai dar consistência para a gente.
O que nós precisamos perceber e ter paciência conosco é que não tem como assimilar esse conteúdo todo num dia só, tá? A gente precisa desse trabalho. Às vezes, o resultado que nós estamos fazendo aqui pode não surgir de maneira satisfatória no primeiro certame que a gente vai fazer, mas esse resultado vai aparecer. Quem é o nosso próximo voluntário para a leitura dos 52? Próximo para não sobrecarregar quem já leu, a Fernanda, né? Bom dia, professor. Você está me ouvindo bem? Bom dia, Denis. Excelente. Aí, bom dia para você. Estou ouvindo super bem. Pode falar. Tá certo. Estou num ambiente um pouco hostil aqui, mas acho que dá certo. Tá bom. Gabriel assumiu, com o consentimento expresso do credor, a dívida originalmente contraída por Rafael. Contudo, à época da assunção, Gabriel já era insolvente, fato ignorado pelo credor. Meses depois, Gabriel deixou de cumprir a obrigação. O credor, então ajuizou a ação contra Rafael, exigindo o valor inadimplido. Assinale a alternativa correta. Letra A. Rafael está exonerado da obrigação, independentemente da insolvência de Gabriel. Letra B. O credor não poderá reaver o valor de nenhum dos devedores. Letra C. Rafael continua responsável, pois a assunção feita por devedor insolvente e desconhecido exonera apenas se o credor souber da insolvência. Letra D. A dívida se extingue automaticamente com a assunção, independentemente da condição do novo devedor. Letra E. A responsabilidade é solidária entre Rafael e Gabriel. Gabarito letra C. Fundamento legal, artigo 299 do Código Civil, onde diz: é facultado a terceiro assumir a obrigação do devedor com o consentimento expresso do credor, ficando exonerado o devedor primitivo, salvo se aquele, ou seja, o terceiro, ao tempo da assunção era insolvente e o credor o ignorava. Parágrafo único. Qualquer das partes pode assinar prazo ao credor que consinta na assunção da dívida, interpretando-se o silêncio como recusa. Muito bem, Denis. Eu, como cacoete de professor, eu vou fazer uma perguntinha que pode parecer, assim, absurda, né, para o nível de entendimento que a gente já tem, mas é absolutamente necessário. Quando eu leio, aqui nós estamos falando de dissecação de enunciados, né? Eu estou lendo o enunciado, eu preciso capturar, não pela designação, não pelo título da questão, não pelo lugar que ela se encontra dentro das questões da prova que eu estou fazendo. Mas eu tenho que ter condições de fazer essa classificação olhando para o enunciado. Então, Gabriel assumiu, já não sabe o que está falando. Com consentimento expresso, credor. Ouviu a palavra credor, nós já sabemos que estamos diante de direitos e obrigações. Tá? Dívida, fechou. Tudo bem. Se eu já sei que nós estamos diante do direito às obrigações, eu preciso de cara identificar os atores. Quem é credor, quem é devedor e quem é terceiro. Tá? Uma outra coisa. Quando a gente lê assumiu, nós precisamos mentalmente fazer uma diferenciação instantânea se nós estamos falando de cessão de crédito ou assunção de dívida. Né? Então, assumiu, já sabemos onde estamos pisando. Originalmente contraída por Rafael. Este é o devedor original. Tá? Contudo, a época... Então, outra coisa, outro elemento aqui. Se nós já sabemos que estamos falando de assunção de dívida, já sabemos quem é o credor, nós precisamos verificar aqui se houve consentimento expresso do credor. O examinador favoreceu nosso entendimento. Só que é o seguinte, na época da assunção, Gabriel já era insolvente, matou. E o fato é ignorado. Poderia não ser ignorado pelo credor, mas aqui foi. Então, o Denis gentilmente leu para a gente aí. Rafael continua responsável, o artigo 299 fala isso. Né? Isso é uma forma que o legislador encontrou de proteger o credor de boa-fé. Né? O credor foi admoestado a assentir, assentiu, mas já existia por parte do devedor e do terceiro um conluio no sentido de transferir a dívida para alguém insolvente. O artigo 299 está protegendo essa situação.
Muito bem. Próximo voluntário aí. Bom dia. Bom dia, Maria. Tudo bem? Seja bem-vinda. Eu não vi que a Maria abriu o áudio, eu leio a próxima. E não, quem está falando? É Tatiane. Tatiane, faça a leitura. Maria pode ler a próxima, então, para a gente. Acho que a Maria tá com o áudio aberto faz tempo, gente. Ah, então tá bom, me perdoe. Eu não vi. É porque eu não estou Questão conseguindo visualizar todo 53. mundo. Não tem problema. Tá Questão bom. 53. Em contrato de assunção de dívida, Mariana transferiu sua dívida a Henrique com a anuência do credor. Mariana havia oferecido hipoteca sobre bem próprio como garantia. Após a assunção, Henrique se comprometeu a quitar a dívida, mas o credor tentou executar a hipoteca originária, invocando a sua permanência. Mas Assinale a alternativa correta. Mas é Alternativa claro que A. a gente já sabe que tem problema aí, né? Muito bem, continue, perdoe a interrupção. Alternativa A. A hipoteca subsiste, pois decorre da obrigação inicial e é oponível ao novo devedor. Alternativa B. A hipoteca é extinta, salvo se houver consentimento expresso de Mariana. Alternativa C. As garantias reais subsistem independentemente da assunção. Alternativa D. A hipoteca subsiste até o adimplemento total da obrigação. Alternativa E. A assunção de dívida transfere também todas as garantias, sem exceção. Então, nosso gabarito é a alternativa B, o fundamento legal é o artigo 300 do Código Civil. Salvo assentimento expresso do devedor primitivo, consideram-se extintas as garantias especiais por ele originariamente dadas ao credor. Muito bem. Só uma perguntinha, já que a gente não está com o artigo 300 aqui. Aquele que ofereceu a garantia, se ele consentir com a permanência da garantia, existe essa previsibilidade? Vamos voltar rapidamente ali no artigo 300. Olha o que diz. Salvo assentimento do devedor primitivo, consideram-se extintas a partir da assunção da dívida as garantias especiais por ele originalmente dadas ao credor. Não tem aqui uma especificação se o terceiro poderia assentir também. Não vejo restrição, porque é uma manifestação de vontade que, se é permitida em relação ao devedor original, não haveria problema, né, de que o terceiro que ofereceu a garantia pudesse assentir também. Pelo menos eu entendo assim. Então, vamos lá. Próxima questão. Precisamos de um voluntário aí para fazer a leitura para nós da próxima questão. Muito obrigado a todos que estão se voluntariando aí. Posso ler. Felipe assumiu dívida originalmente contraída por Raul. Tempos depois, descobriu-se vício de consentimento no contrato que fundamentou a assunção, sendo a substituição do devedor anulada. O credor requereu a restauração do débito original, incluindo todas as garantias que existiam. A fiadora, no entanto, se opôs à cobrança, alegando que sua obrigação havia se extinguido. Assinale a alternativa correta. Letra A. A anulação da assunção extingue definitivamente a obrigação. B. A obrigação é restaurada com todas as garantias, inclusive as prestadas por terceiros. Letra C. A fiadora continua responsável, salvo se desconhecia o vício. Letra D. As garantias prestadas por terceiros não se restauram, salvo se o terceiro conhecia o vício. Letra E. A obrigação retorna ao estado anterior apenas quanto ao principal. Gabarito letra D. Fundamento artigo 301. Se a substituição do devedor vier a ser anulada, restaura-se o débito com todas as suas garantias, salvo as garantias prestadas por terceiros, exceto se este conhecia o vício que inquinava
a obrigação. Muito bem. Então, nós temos aqui a regra geral, é de que as garantias prestadas por terceiro não se restauram quando nós estamos falando em anulação da assunção de dívida. Tudo bem? Aqui, especificamente, né, coloca-se que se o terceiro tinha conhecimento do vício, essas garantias permanecem. Muito bem, está fluindo bem. Obrigado, Rafael. Próximo voluntário aí. Alguém se voluntaria para fazer a leitura da questão para a gente dar oportunidade para todos? Posso ler? Por gentileza. Tá. Ó, questão obrigações e tal. Durante execução de obrigação assumida por Bruno, este opôs ao credor argumentos que originariamente eram exclusivos do devedor primitivo, sustentando cláusulas contratuais que apenas vinculavam o primeiro contratante. O credor refutou as alegações, afirmando que não seriam oponíveis ao novo devedor. Assinale a alternativa correta. Letra A. Bruno pode opor ao credor todas as exceções, inclusive as do devedor primitivo. Letra B. O novo devedor pode invocar exceções contratuais anteriores à assunção. Letra C. O novo devedor só pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. Letra D. O novo devedor responde integralmente, mas pode alegar nulidades do contrato original. Letra E. A assunção torna o novo devedor beneficiário de todas as cláusulas anteriores. Gabarito, letra C. E o fundamento. Artigo 302. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Muito bem, muito obrigado, Henrique, tá, pela colaboração. Bom, vamos dissecar um pouquinho esse enunciado. Durante a execução de obrigação assumida por Bruno, este opôs ao credor argumentos que originalmente eram exclusivos do devedor primitivo. Nós estamos diante de uma situação de assunção de dívida, tá? Então, nós podemos entender aqui de imediato que Bruno assumiu as dívidas do devedor primitivo. Então, durante a execução de obrigação assumida por Bruno, ou seja, Bruno inadimpliu. Este opôs ao credor argumentos que originalmente eram exclusivos do devedor primitivo. Então, nós precisamos saber aqui se é possível aquele que assumiu a dívida opor ao credor num processo de execução, quando ele se torna inadimplente, opor ao credor exceções que estavam relacionadas ao devedor primitivo. E aí Bruno fez isso, sustentando cláusulas contratuais que apenas vinculavam o primeiro contratante. O credor refutou as alegações, afirmando que não seriam oponíveis ao novo devedor. Então, a alternativa correta, o novo devedor só pode opor ao credor as exceções que lhe forem pessoais. E o artigo 302 reforça isso. O novo devedor não pode opor ao credor as exceções pessoais que competiam ao devedor primitivo. Riscamos mais um item da tabela aí. Agora vamos. Esse ponto aqui é um ponto para quem quer entender direito das obrigações, que é o adimplemento. E a primeira coisa que a gente precisa superar no estudo de adimplemento é achar que adimplemento e pagamento são expressões sinônimas. Tá? Então, vamos superar isso. Tem um aspecto didático que eu gostaria de mencionar aqui também, e aqui, como eu estou falando como candidato e colega, não como professor,
todas as dicas que eu der se aplicam a mim também. Tá? Esse é o ponto-chave. Não estou aqui doutrinando, eu estou falando que eu preciso também. Vamos entender uma coisa. É de se esperar que, quando nós nos graduamos em direito, nós saiamos dessa graduação com um nível de conhecimento bem satisfatório em todas as disciplinas que a gente estudou. Tá? Mas nós sabemos que a realidade insiste em desmentir a teoria. Né? É muito comum que nós saiamos do curso de graduação com um conhecimento maior em algumas áreas, um conhecimento médio em outras e zero conhecimento em algumas. Por quê? Porque ou a gente não gostava da matéria, ou alguém teve que ficar licenciado durante um tempo, perdeu aqui e fez do jeito que dava. Então, o que nós precisamos ter um bom senso aqui. Primeiro, identificar as questões e temas que nós não entendemos nada. Não porque nós não tenhamos capacidade de entender. Todo mundo que se gradua em Direito, estudando um pouquinho, dá conta. Mas é porque nós não dispusemos do tempo necessário para consolidar aquelas informações. E isso, no tabelionato de notas, que é uma das áreas que eu titularizo, é muito comum. E na advocacia também. Você não sabe o que vai aparecer em termos de questionamento na sua frente. Então, pode ser perguntado qualquer coisa para você. Então, é muito comum o advogado, o tabelião, desenvolverem uma aptidão de darem conta de qualquer tema. Só precisa de um tempinho, né? Precisa de um tempinho para dar conta daquilo ali. Agora, quando nós olhamos honestamente para matérias que nós desconhecemos completamente, e eu preciso ser sincero com vocês, em relação ao direito das obrigações, eu acho que a única coisa que eu conhecia eram os títulos. Tá? Estudei isso há não sei quantos anos atrás, não tinha a menor noção de resolver questões. No entanto, aqui nós já estamos com condições imediatas de estar resolvendo uma porção de questões. Tá? Então, eu quero chamar a atenção para quê? Por que, professor, que você está falando isso? Né? Por quê? Porque nós temos uma ansiedade que às vezes nos atrapalha. De achar que aquilo que nós estamos olhando ou estudando é muito básico, a gente quer coisa mais complexa, a gente quer temas do STF, e às vezes a nossa necessidade em relação a alguns conteúdos é a mais básica, é a leitura da legislação, é aquilo que nós falamos. Olha, eu preciso estudar um tema que eu não conheço. Eu vou começar por uma doutrina de 1.600 páginas ou eu começo lendo a legislação sobre o tema? Então, essa é a atitude correta. A gente começa pelo básico, vai se familiarizando e talvez, para quem ainda não entendeu o espírito da coisa, o elemento mais importante que nós temos aqui no grupo, embora nós recebamos como bônus o conhecimento que nós estamos adquirindo, mas a maior virtude do nosso grupo é nos dar gás e ritmo para continuar os nossos estudos sozinhos. Pegue um livro de direito às obrigações, eu até sugeri esse aqui, vamos ver se publiquei no nosso grupo de estudos, que é da Juspod, é uma sinopse. Pega esse livro agora para estudar direito às obrigações, parece que você está lendo um gibi. Por quê? Porque a gente já superou essa fase inicial. Então, vamos lá. De implemento, botando a mão na massa. Às vezes a gente precisa de um alíviozinho para os neurônios voltarem para o lugar e a gente recomeçar. Por isso que eu dou essas pinceladinhas. Do adimplemento e extinção das obrigações. Tem uma coisa também, que tem gente que se magoa quando eu falo isso. Quando o cara acha que sabe muito, eu costumo dar uma olhadinha em qual é o desempenho dele nos últimos certames que ele vem fazendo. Tá? Então é o seguinte, se nós estamos ali em provas preambulares acertando entre 50 e 60 acertos, nós temos ainda uma jornada para fazer. Quem ainda não está conseguindo acertar 50% de uma prova preambular, está precisando botar a mão na enxada e fazer a coisa acontecer. A gente só começa realmente a ter uma consistência
maior em termos de quantidade, de profundidade, quando a gente já começa a ultrapassar com facilidade os 70. O que eu quero dizer? Todo concurso que você faz acerta acima de 70. Isso denota um domínio satisfatório. Tá? E a galera que já está conseguindo ultrapassar 80 acertos na preambular, tiro o meu chapéu. Estão fazendo o dever de casa. Não tem como você acertar acima de 80 questões numa prova preambular se você não está fazendo a lição de casa. E é o que nós estamos fazendo aqui. Vamos chegar lá rapidinho. Boa de implemento e extinção das obrigações. Primeiro capítulo do pagamento. O que a gente precisa saber primeiramente a respeito do pagamento? A quem se deve pagar? Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-lo usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Nos parece uma conclusão aqui no artigo 304 absurdamente lógica. Tá? Existe uma obrigação que precisa ser adimplida e qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la. E se o credor se recusar? É possível utilizar dos meios conducentes à exoneração do devedor. Agora, nós precisamos observar com atenção se existe exceção. Será que, incondicionalmente, qualquer interessado na extinção da dívida pode pagar? Ou existem algumas restrições? Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição desse. Opa, nós temos a primeira restrição. Tá? Se o devedor se opor a que o terceiro pague a sua dívida, professor, que devedor doido é esse que não quer que o terceiro pague a dívida? Nós vamos entender rapidamente que existem hipóteses e situações em que esse pagamento pode não ser benéfico para o devedor. Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga nos direitos do credor. Então, existe uma distinção jurídica aqui que merece a nossa atenção, que é a diferença da subrogação dos direitos do credor e o direito de reembolso, que não correspondem ao mesmo conceito. Parágrafo único. Se pagar antes de vencida a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Então, esse terceiro não interessado pagou, tudo bem. Tem direito a reembolso? Tem. Subroga-se no direito do credor? Não. Tá? Se pagar antecipadamente, só tem direito a reembolso no vencimento. 306. O pagamento feito por terceiro com desconhecimento ou oposição do devedor não obriga a reembolsar aquele que pagou se o devedor tinha meios para elidir a ação. 307. Só terá eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Ora, o cidadão faz o pagamento com o veículo e o veículo não é dele, né? Como é que? Então, olha só terá eficácia o pagamento que importar a transmissão de propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Parágrafo único. Se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Vamos lá, tipicamente, né, direito obrigacional. Precisamos de um voluntário para fazer a leitura do 56. Antes da leitura, eu queria só fazer uma observação, também para dar uma aliviada, um alívio cômico. Quando eu fiz a segunda fase do concurso do Paraná, estava fazendo um curso da professora Virginia Reis em Curitiba. E, curiosamente, um dia depois da aula,
Alguns colegas foram até um shopping para jantar e tinha um colega lá que tinha acertado, acho que 89 ou 90 questões na primeira fase. Eu tinha passado a nota de corte, né? Tem 64, 65, uma coisa assim. E é inevitável, eu cheguei para ele e fiz a pergunta: cara, como é que você consegue esse desempenho? Passa o teu segredo, né? E aí ele deu uma risada, eu achei muito interessante, nunca me esqueci disso. Ele disse assim: Pedro, você vai ter que considerar que eu sou um oceano de conhecimento. É o tipo de afirmação assim que deixa a gente, poxa, parabéns para você, né? Eu quero ser assim quando crescer. Aí ele completou rindo, dizendo, com meio metro de profundidade. Eita, mas essa frase dele já me deu oportunidade para reflexão, né? Um oceano de conhecimento com meio metro de profundidade. E eu percebi que eu, diferentemente, estava me comportando como um laguinho com 200 metros de profundidade. Aí o que nós temos que nos perguntar? Na prova, quem é que vai se dar melhor? O oceano com meio metro de profundidade ou o laguinho com 200 metros de profundidade? Então, fica aqui a justificativa bem-humorada do porquê que nós estamos estudando aqui. Então, tem elementos, por exemplo, aqui, ó, voltando só um pouquinho aqui. No final do artigo 303, se o devedor tinha meios de ilidir a ação. Vocês perceberam que nós não fizemos qualquer tipo de aprofundamento em relação a isso? E não vamos fazer. Mas isso aqui vai fazer falta na hora da prova. Então, isso aqui é um convite para que nós façamos individualmente, nos nossos estudos individuais, esse aprofundamento. Aqui o que nós precisamos é ganhar distância. Né? Se você sai de Porto Alegre para fazer uma viagem para Goiânia, você não vai querer parar em tudo que é posto de gasolina, para ficar olhando a paisagem, para comer, para descansar. Não, você quer chegar no final. E o que nós estamos fazendo aqui é chegar. Quando nós terminarmos as 170 questões, nós vimos toda essa parte geral aqui de direitos e obrigações. Agora, a profundidade não é o que... Por isso é que eu digo que nós temos que ter um certo cuidado com cursinhos, e olha que eu sou professor de cursinho, que quer te tratar como um aluno no primeiro semestre, fazendo digressões imensas sobre determinados institutos. Eu acho isso excelente. Mas se você tiver a fim de fazer um concurso daqui 5 anos, se você tiver a fim de fazer daqui 2 meses, esquece. Vamos lá? 56. Por favor, próximo voluntário. Bom dia, professor. Bom Bom dia. dia a todos. Vamos lá. João, pai de Maria, quitou uma dívida em nome da filha perante o banco, sem ter interesse direto na obrigação, mas com o consentimento dela. O banco se opôs ao pagamento, alegando que não poderia receber de terceiros sem autorização judicial. João utilizou meios legais para efetuar o pagamento e extinguir a dívida. Assinale a alternativa correta. Letra A. O pagamento por terceiros sem interesse é inválido, salvo subrogação formal. B. O banco pode recusar o pagamento de terceiro, mesmo se este agir em nome da devedora. C. João, por ser terceiro não interessado, não tinha legitimidade para pagar. D. O pagamento feito por terceiro em nome e à conta do devedor, com anuência deste, é juridicamente válido. E. O banco tem direito de cobrar novamente de Maria, pois não recebeu diretamente dela. Gabarito letra D, né? O pagamento feito por terceiro em nome e a conta do devedor com anuência deste é juridicamente válido. Artigo 304 do Código Civil. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Muito obrigado, Silvia. Honrado com a sua participação aqui, tá? Eu que agradeço.
Gente, não restou muita coisa para a gente comentar. Vamos à próxima. Temos mais um voluntário aí? Eu posso ler, professor. Por gentileza, quem está falando? Às vezes eu não consigo enxergar aqui nos quadrinhos do lado. É Martina. Martina, seja bem-vinda também, tá? Obrigada. Obrigado pela disposição. Sérgio, sem qualquer vínculo com a obrigação, decidiu pagar uma dívida de Roberto, agindo em seu próprio nome. Após o pagamento, Sérgio exigiu de Roberto o reembolso do valor. Roberto, no entanto, recusou-se a devolver a quantia, sob o argumento de que nunca autorizou Sérgio a agir em seu nome. Assinale a alternativa correta. A. Sérgio não tem direito ao reembolso, pois não tinha legitimidade para pagar. B. O pagamento é nulo, pois Roberto não deu consentimento. C. O terceiro que paga em seu próprio nome tem direito ao reembolso, mas não se subroga nos direitos do credor. D. Sérgio somente terá direito de reembolso se Roberto consentiu formalmente. E. O pagamento voluntário extinguiu a dívida, mas gera direito à devolução integral. Gabarito letra C. Fundamento legal, artigo 305 caput. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu nome próprio tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não se subroga dos direitos do credor. Muito bem, já estudamos esse 305. Vamos mais adiante. Só fazendo uma observação, que temos muita gente aqui que não participou dos encontros iniciais, eu vou dar uma dica que, para mim, já dei essa dica, vou dar de novo. Ela representou uma mudança, uma virada de chave assim, nos meus estudos. O primeiro deles é reconhecer a superioridade de foco do estudo por questões. Tá? Você pega a Maria Helena Diniz para ler no pré-edital, tenta ver se consegue tirar alguma coisa dali útil, né? Não sei que você tem uma capacidade de leitura fantástica. Só que, quando a gente estuda por questões, os cursinhos e os professores não costumam avisar que estudar por questões é essencialmente diferente de você se autoavaliar. Tá? Se autoavaliar é quando você lê uma questão para identificar se você sabe a resposta. Isso é uma estratégia de estudo super válida, mas que é diferenciada do estudo por questões. No estudo por questões, eu costumo dizer, o suprassumo da produtividade no estudo por questões é você ler o enunciado, nem ler as alternativas, você pula por gabarito. Letra D, volta e lê somente a correta. Você não perde tempo com as erradas. E aí, o que você faz depois disso? Você vem aqui e lê o fundamento. Gente, essa é a forma, para mim, mais inteligente de fazer a revisão espaçada. Você leu a legislação, você leu o enunciado, você lê o gabarito. Quando você lê a questão correta, a alternativa correta, você já está lendo de novo o artigo. E quando você faz a leitura da fundamentação legal, você lê 3 vezes o artigo. E aí, professor, o que a gente faz depois? Sabe o que a gente faz depois? Passa para a próxima. Nesse estilo de estudo por questões, em 2 horas, olha, você não faz ideia de quantas questões a gente resolve. Agora, tenta ficar, cada uma delas, tentando buscar e saber porque uma está correta, porque a outra está incorreta. Tudo bem? Professor, quer dizer que o senhor é contra fazer simulado? Muito pelo contrário. Eu sou contra a gente fazer simulado e achar que está estudando com produtividade. É só isso, tá? Então, vamos para a questão. Só quero fazer uma observação aqui em relação ao enunciado de 58. Em ação de execução, Bárbara teve sua dívida paga por Patrícia. Bonitinho, já sei que isso está dentro de assunção de dívida. Já sei também que Patrícia não tinha qualquer interesse. Pagou. Só que aqui vem uma informação extremamente relevante, que é o pagamento sem o conhecimento nem o consentimento da devedora. Bárbara alegou que possuía meios de defesa
e que poderia ter evitado a execução. Olha aqui a razão pela qual o devedor pode não querer o pagamento pelo terceiro. Porque já tinha pago, ou porque tinha meios de defesa, e aí o terceiro pode colocar o devedor numa situação extremamente complicada e indesejável. Então, o pagamento feito por terceiro sem ciência e autorização do devedor não gera obrigação de reembolso se o devedor podia evitar a execução. Tudo bem? Vamos lá. Próxima questão, precisamos aí de involuntário. Quem poderia se voluntarizar para a gente aí? Eu posso ler de novo qualquer coisa. Por favor, Martina, não há problema nenhum em ler novamente. É sempre Tá. interessante a gente esperar um tempinho, porque de repente tem outra pessoa querendo auxiliar, mas se deu uns 10 segundinhos, 15 segundinhos, não apareceu ninguém para ler, quem já leu pode ler de novo, tá? Obrigadão. Tá bom. Roberto pagou uma dívida utilizando um automóvel como forma de pagamento. Posteriormente, o credor descobriu que Roberto não era proprietário do veículo e que este havia sido alienado fiduciariamente a um terceiro que reivindicou a restituição do bem. Assinale a alternativa correta. A. O pagamento é plenamente eficaz, mesmo que Roberto não fosse o proprietário. B. O pagamento só tem eficácia quando feito por quem possa alienar validamente a coisa dada em pagamento. C. A entrega de bem móvel sempre extingue a dívida, independentemente da propriedade. D. O credor tem direito à indenização, mas não pode recusar o pagamento. E. A posse do bem é suficiente para validar o pagamento, mesmo sem propriedade. Gabarito letra B. Fundamento legal, artigo 307. Só tem eficácia o pagamento que importar transmissão da propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele constituiu. Muito bem, Martina. Olha só, vamos lá para o B, alternativa B, que diz, como a Martina gentilmente leu para a gente, o pagamento só tem eficácia quando feito por quem possa alienar validamente a coisa. Que hipótese que isso acontece é essa denunciada. Roberto tinha uma dívida, pagou ela com um automóvel, mas depois o credor descobre que o Roberto não era proprietário, e que este havia sido alienado fiduciariamente a um terceiro, que reivindicou a restituição do bem, ou seja, pagou o que não era dele, então não tem eficácia. Muito bem. 60. Voluntário aí para gente. Vamos lá. André, devedor de uma obrigação, pagou com grãos de café armazenados em armazém próprio, cuja titularidade estava em disputa. O credor de boa-fé recebeu os grãos e os consumiu. Mais tarde, provou-se que André não era o legítimo proprietário da carga. Assinale a alternativa correta. Letra A. O pagamento será inválido e o credor deverá devolver o que recebeu. Letra B. O credor deve pagar novamente ao verdadeiro titular da obrigação. Letra C. Se o credor consumiu de boa-fé coisa fungível recebida como pagamento, não poderá ser responsabilizado. Letra D. O pagamento nunca é eficaz sem comprovação de titularidade pelo devedor. Letra E. O credor deve compensar o valor, mesmo que não soubesse da ilegitimidade do bem. Gabarito letra C, né? Se o credor consumiu de boa-fé coisa fungível recebida como pagamento, não poderá ser responsabilizado. Fundamento legal, artigo 307, parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que de boa-fé a recebeu e consumiu. Muito bem. A chave aqui é a boa-fé. A chave é a boa-fé. Vamos lá. Daqueles a quem se deve pagar. Muito obrigado, Silvia. Artigo 308. Eu que agradeço. O pagamento deve ser feito ao ou a quem de direito o represente,
sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Bem importante a leitura 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente. Essa é a legitimidade, né, para o recebimento do pagamento, sob pena de só valer depois dele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo. Vamos lembrar isso aqui. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era o credor. Essa hipótese aqui, ela é bem interessante. O que é o credor putativo? É aquele que se reveste de toda a aparência de credor, mas não é credor. Professor, isso não existe. Vamos ver. Imagina que a empresa A negocia com a empresa B e que os primeiros pagamentos são feitos, né, para a empresa B, sempre representando a empresa B, nós temos o chefe do setor financeiro, tá? E que ele recebe durante vários meses ou durante um ano pela empresa, né? Só que num determinado momento ele resolve fazer ou mal fazer, né, de receber essa dívida em seu próprio nome, tá? Então a pergunta é: se o pagamento é feito de boa-fé para alguém que está revestido completamente, né, das características de recebedor, é válido, ainda que provado. Mas, professor, e se... lógico que tem as exceções. E se esse diretor financeiro, nesse ano, sempre passou uma conta da empresa para fazer pagamento e agora ele passa uma conta pessoal dele, né? Não deveria o devedor ter se dado conta disso? Sim, sem dúvida alguma, né? Eu não posso sair pagando para qualquer conta indicada. Mas, no entanto, prevalece a ideia de que se o credor putativo reúne todas as condições, tá? Ainda que provado que ele não era o credor, o pagamento é válido. 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor, incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu, né? Então, é extremamente importante, né, que seja pago para quem efetivamente, para o credor que efetivamente tenha a reversão desse pagamento. 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação. Agora está diferente, né? Aí o preposto da empresa quer receber e ele dispõe de um comprovante de quitação, então, né, nós estamos diante de uma situação de validade, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Lógico, o funcionário possui um comprovante de quitação, mas é público e notório que ele foi demitido, né, por conta de que estava desviando dinheiro da empresa. Então, essa quitação ela está dentro de uma questão circunstancial diferenciada, né? 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, vamos entender aqui uma coisa. Nós temos uma situação obrigacional, nós temos um crédito, tá? E nós temos um pagamento. Só que esse crédito aqui, por alguma razão, foi penhorado. Então, se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito, ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra eles, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Então, essa aqui é a hipótese em que o devedor paga ao credor um crédito penhorado, tá? Ou um crédito objeto de impugnação por terceiros.
tá? Esse pagamento não vale contra os terceiros, tá? Que podem constranger o devedor a pagar de novo. Então, tem que ficar muito atento em relação ao pagamento de créditos penhorados. Precisamos de um voluntário para a leitura da 61. Posso continuar? Claro que sim. Então vamos lá. Camila quitou sua dívida entregando o valor diretamente ao filho menor de idade de seu credor, acreditando que este o representava, pois sempre recebia valores de pequeno porte em nome do pai. O credor, ao saber do pagamento, negou que o filho tivesse qualquer autorização e exigiu novo pagamento, alegando nulidade do ato. Assinale a alternativa correta. Letra A. O pagamento é inválido, independentemente de ratificação. Letra B. O pagamento é nulo se feito a terceiro sem autorização expressa. Letra C. O pagamento só valerá se ratificado pelo credor ou se revertido em seu proveito. Letra D. A habitualidade do recebimento torna o filho credor legítimo. Letra E. O pagamento será eficaz apenas se houver escritura pública. O gabarito é a letra C, né? O pagamento só valerá se retificado pelo credor ou se revertido em seu proveito. Fundamento legal, artigo 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Muito bem. Então, nós estamos diante daquela hipótese que nós tínhamos colocado em relação à empresa e ao preposto, mas aqui uma hipótese também factível, né, de que o pagamento vem sendo habitualmente, né, feito diretamente a um filho menor de idade de seu credor, com o assentimento dele, em várias situações. Isso foi feito dessa forma, nunca teve problema nenhum, tá? Pois sempre recebia valores de pequeno porte em nome do pai. O credor, ao saber do pagamento, negou que o filho tivesse qualquer autorização e exigiu um novo pagamento. O pagamento, então, nesse caso aqui, só será válido se ele for ratificado pelo credor ou se revertido em seu proveito. Então, nós temos que desmistificar a ideia aqui de que o credor putativo ele implica na validade do pagamento de forma irrestrita. Não. Né? Existe a questão da necessidade de ratificação pelo credor ou da comprovação de que foi revertido em proveito dele. Tudo bem? Obrigado, Silvia. Próxima questão, precisamos de um próximo voluntário, para não sobrecarregar os colegas. Posso Bom ler. dia a todos. Bom dia, Pedro. Bom Acabei de dia. entrar aqui no grupo. Vou ler a 62, tá? Bom dia, meu querido. Você vai fazer a leitura para a gente? Sim, eu vou ler. Então tá, Henrique, eu gostaria então de já deixarmos o compromisso firmado de você ler a próxima, caso você permaneça na live, tá? Beleza, beleza. Tá bom. Vamos lá, Desculpa Ricardo. aí, Henrique. Não, isso, Ana, isso acontece com frequência. Ana devia determinada quantia a uma senhora idosa com quem negociara pessoalmente. Ao tentar pagar, dirigiu-se a um representante legal da credora, que recusou o recebimento por não possuir documentos. Sem saber, Ana efetuou o pagamento ao porteiro da residência, que se apresentou como auxiliar da credora. Dias depois, foi informada de que a mulher havia falecido sem receber. Analise a alternativa correta. Letra A. O pagamento é inválido, pois não foi feito diretamente ao representante legal. B. O pagamento feito ao credor putativo é ineficaz, mesmo em caso de boa-fé. C. Ana está desobrigada, se tiver pago de boa-fé ao credor putativo. D. A quitação exige a assinatura do verdadeiro representante legal. Letra E. Ana responderá solidariamente com o porteiro pelo inadimplemento. Gabarito letra C. Segundo o artigo 309 do Código Civil, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda aprovado depois que não era credor. Ocorre que, agora com um recurso meu, Ana está desobrigada, se tiver pago de boa-fé
Essa condicionante, o C, não está aí no artigo 309. Ou seja, FGV já cabe recurso. Nós temos uma situação aqui, doutor Ricardo, muito, muito importante. O artigo 309, ele diz o seguinte: o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor. Mas nós temos um problema na leitura do artigo 309, que é a redação do 308. A redação do 308 diz que o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito representa, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter ao seu proveito. Como é que nós podemos conjugar o pagamento feito ao credor, ou quando não é feito ao credor, mas eu consigo provar que foi revertido para ele, com o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo, ainda provado depois que não era o credor? Olha só, se nós fizermos uma leitura isolada do artigo 309, nós chegamos à conclusão de que, uma vez que houve o pagamento de boa-fé ao credor putativo, mesmo que fique provado que ele não era o credor, esse pagamento é válido. Mas a pergunta que se faz é: e se for feito o pagamento de boa-fé ao credor putativo, ainda que se fique provado que ele não era o credor, mas que também se fique provado que o proveito do pagamento não reverteu ao credor? Como é que fica essa situação? Que é justamente a conjugação da questão anterior. Olha só. Camila quitou sua dívida entregando valor diretamente ao filho menor de idade. Foi anterior. Acreditando que este o representava, pois sempre recebia os valores de pequeno porte em nome do pai. O credor, ao saber do pagamento, negou que o filho tivesse qualquer autorização e exigiu novo pagamento. Olha a alternativa correta. O pagamento só valerá se ratificado pelo credor, ou se refletido em seu proveito, que é o 308. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverteu em seu proveito. Agora, aqui na 62, nós estamos falando de uma outra situação, né? Ana devia determinada quantia a uma senhora idosa com quem negociava. Ao tentar pagar, dirigiu-se a um representante legal da credora, que recusou o recebimento por não possuir documentos. Sem saber, Ana efetuou o pagamento ao porteiro da residência, que se apresentou como um auxiliar da credora. Dias depois, foi informado que a mulher havia falecido sem receber. A questão aqui é a seguinte: nós temos a figura da devedora, que é a Ana, nós temos da credora, que é a senhora idosa, e temos um negócio jurídico. Ao tentar pagar, ela se dirigiu a um representante legal da credora, que seria, em tese, alguém com legitimidade para receber. Por alguma razão, recusou a receber o recebimento. Ela, embora o problema traga aqui sem saber, né, Ana efetuou o pagamento ao porteiro da residência, que se apresentou como auxiliar da credora. Dias depois, foi informada de que a mulher havia falecido sem perceber. Então, aqui nós temos uma situação que talvez a redação do enunciado não seja consistente o suficiente, que é a caracterização da boa-fé. Ela ter feito o pagamento ao porteiro, que se apresentou como auxiliar, poderia receber o rótulo jurídico de um pagamento de boa-fé? Bom, talvez nós possamos discutir isso, né? Não, ela pagou o porteiro que se apresentou como auxiliar, mas apresentou algum documento que podia ter feito isso. Talvez a situação se mudasse completamente
se o enunciado trouxesse assim: habitualmente, Ana fazia o pagamento da obrigação para o porteiro e nunca deu problema. Aí tudo bem. Agora, eu chego na portaria de um prédio para pagar uma dívida para um proprietário. Ele não está, eu pago para o porteiro e vou dizer que eu fiz isso de boa fé? Isso não tem lógica, né? Então, a putatividade aqui, ela precisa ficar caracterizada. Tá? Então, doutor Ricardo, eu achei bem pertinente a sua colocação, porque nós temos que ter essa malandragem. Não é porque nós estamos estudando com um enunciado que diz alguma coisa que nós não podemos entrar criticamente em cima do enunciado, né, para questionar. Né? Eu, particularmente, acho que essa putatividade não se configurou. Ela só se configuraria se houvesse alguma habitualidade que indicasse, né, que aquela pessoa ali, de alguma forma, estaria recebendo esse valor. Muito bem. Agora, então, Henrique, você pode fazer a leitura da próxima para a gente? Perfeito. Novo abraço aí para todo mundo, aqui direto de Belo Horizonte, viu? Grato, Henrique. Um cliente devedor entregou ao proprietário de um pequeno comércio a quantia devida, quitando uma obrigação contratual. O comerciante, com mais de 90 anos e já interditado judicialmente, recebeu o valor. O devedor, mesmo ciente da interdição, alegou que o pagamento foi feito com respeito e boa intenção. Alternativa A. O pagamento é válido, pois se destinava ao credor legítimo. B. O pagamento feito a credor incapaz de quitar é válido, desde que não haja má-fé. Letra C. O pagamento é inválido, salvo se provar que reverteu em benefício do credor. Letra D. O devedor está integralmente liberado, pois efetuou o pagamento pessoalmente. Letra E. A incapacidade não impede o recebimento da dívida em valores modestos. O gabarito é letra C, né? O pagamento é inválido, salvo se provar que reverteu em benefício do credor. Fundamento legal, artigo 310 do Código Civil. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Muito bem, muito obrigado, Henrique. Então, aqui nós Valeu. estamos falando no credor incapaz, não necessariamente no credor incapaz, que é o caso denunciado, mas no credor incapaz de quitar, inclusive pela incapacidade, né? Então, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu, tá? Bem importante isso. 64. Vamos à próxima questão. Alguém pode, por gentileza, Posso fazer a ler. leitura? Por favor. 64. Em operação de pagamento realizada em cartório, Antônio entregou a quantia devida a uma mulher que portava um recibo com seu nome e valor exato da dívida. Posteriormente, descobriu-se que o documento era falso e a pessoa não possuía vínculo com o credor. Antônio exigiu a liberação da obrigação, alegando boa-fé. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. A posse do recibo autoriza a presunção de legitimidade para receber, salvo prova em contrário. Alternativa B. O pagamento é automaticamente inválido por ter sido feito a terceiro estranho. Alternativa C. A boa-fé do devedor o exonera de qualquer responsabilidade. Alternativa D. O credor continua obrigado a aceitar a quitação como se fosse autêntica. Alternativa E. A quitação falsa é irrelevante se o pagamento for feito em cartório. Então, aqui nós temos o gabarito como letra A, conforme o artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção daí resultante. Muito obrigado, Tatiane. Bom, para que o nosso enunciado
tenha uma correlação com a alternativa, nós precisamos encontrar em algum lugar desse enunciado a informação de que existe uma quitação. Então, em operação de pagamento realizada em cartório, como a Tatiana gentilmente leu, Antônio entregou a quantia devida a uma mulher que portava um recibo em nome e exato valor da dívida. Posteriormente, descobriu que o documento era falso e a pessoa não possuía vínculo com o credor. Antônio exigiu a liberação da obrigação, alegando boa-fé. A posse do recibo autoriza a presunção de legitimidade para receber, salvo prova em contrário. Eu entendo que esse enunciado aqui, ele precisaria ser complementado com a informação, tá, de algum contexto, né, em relação a essa mulher. Embora o artigo diga que considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, eu entendo que isso precisa de algum contexto. Só portar a quitação, sem qualquer outro indício de que o portador da quitação tenha alguma relação, né, com a dívida, pode colocar em questionamento isso aqui, né? Aí, de repente, assim, com todo respeito à situação de vulnerabilidade, mas diríamos assim que um morador de rua, numa situação completamente andrajosa, chegasse com essa quitação para receber, seria o caso, né, de se verificar a procedência realmente dessa quitação. Então, existe essa presunção de legitimidade, ela existe sim, mas há necessidade que se tenha qualquer contexto. Tá, professor, mas aí na questão não tem contexto nenhum. E aí? E aí que nós teríamos que nos ater especificamente. Então, nós deveríamos presumir que essa mulher que portava no recibo seu nome e exato valor da dívida, né, ela teria a legitimidade. Então, a posse do recibo, em regra, autoriza a presunção de legitimidade para receber, salvo prova em contrário. Tudo bem? Esse salvo prova em contrário está justamente ali no 311, onde diz, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção da resultante. Muito bem. 65. Olha a produtividade em nosso favor. 15 questões. E a minha intenção é aumentar a velocidade das questões, sem comprometer, logicamente, o conteúdo. Próximo voluntário, por favor. 65. Cláudia, ciente de que o crédito de seu credor fora penhorado judicialmente em execução promovida por terceiro, ainda assim realizou o pagamento diretamente ao credor originário. Posteriormente, foi intimada a pagar novamente à parte exequente, que alegou a ineficácia do primeiro pagamento. Assinale a alternativa correta, letra A. Cláudia está liberada, pois cumpriu sua obrigação com o credor direto. Letra B. O pagamento é válido, salvo se houver sentença transitada em julgado. Letra C. A intimação da penhora não afeta a validade do pagamento. Letra D. O pagamento feito ao credor após a intimação da penhora não vale contra terceiros. Letra E. A duplicidade de pagamento caracteriza enriquecimento ilícito do credor. Gabarito letra D. O pagamento feito ao credor após a intimação da penhora não vale contra terceiros, conforme artigo 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo. Perfeitamente. É justamente que terceiro é esse, professor? É o terceiro autor, né, da ação que resultou numa penhora, né? Então, evidentemente que nós não poderíamos prejudicar esse terceiro se o devedor tem conhecimento dessa penhora. Tudo bem? Muito obrigado aí deles. Gente, o próximo tópico que nós vamos desenvolver é do objeto do pagamento e sua prova. 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 314.
Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. Então, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar por partes, se assim não se ajustou. 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. 317. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigir, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Quando por motivos imprevisíveis sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-la a pedido da parte, de modo que assegure o valor real da prestação tranquilamente. 318. São nulas. Isso aqui dá um livro, né? A explicação desse artigo aqui. Mas para nós aqui está interessante é texto de lei, que nos torne capazes de responder as questões. São nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o da moeda nacional, excetuados os casos previstos em legislação especial. 319. O devedor que paga tem direito à quitação e pode reter o pagamento enquanto não seja dada. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por um instrumento particular, designará o valor, a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou, o tempo e o lugar de pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda que sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos, a entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação, assim operada se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. 325. Presume-se a cargo do devedor as despesas com o pagamento e a quitação, se ocorrer aumento por fato do credor. Suportará este a despesa acrescida. E 326, se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, entender-se-á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar de execução. Algum voluntário para ler para nós a 66? Então, normalmente, esse último assunto que nós tratamos, ele vai ser objeto de uma pequena revisão no nosso próximo encontro, que será amanhã, sobre direitos e obrigações. À noite, hoje e amanhã, nós vamos estudar a lei de parcelamento urbano. Vamos aproveitar esse restinho só para trabalhar pelo menos uma questão. Quem poderia ler para nós? Questão 66. Luana, credora de um contrato de prestação de serviços, recusou-se a receber como pagamento um veículo oferecido por Roberto, devedor da obrigação. O veículo, embora de valor superior ao da dívida, foi entregue como forma de extinguir o débito vencido. Roberto alegou que, por ser mais valioso, o pagamento deveria ser aceito. Assinale a alternativa correta. Alternativa A. O credor é obrigado a aceitar prestação diversa se mais vantajosa. Alternativa B. O pagamento feito em bem superior extingue a dívida por equiparação. Alternativa C. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da pactuada. Alternativa D. A obrigação é extinta com a entrega do bem, mesmo sem aceitação. Alternativa E. O devedor pode impor a substituição se demonstrar boa-fé.
Então, nosso gabarito é a alternativa C, conforme o artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Muito bem, Tatiane. Gente, então hoje nós batemos o recorde sul-americano aqui do nosso grupo, né, estudando 16 questões em relação à temática que nós nos propomos a ver. Um ponto bem importante, olha que bonita a nossa tela. Estou feliz que esse projeto está crescendo, tá? Lembrando que a finalidade desse projeto não é ensinar nada para ninguém. Eu criei esse projeto tão somente para que eu possa estudar, tá? E eu quero que realmente, enquanto couber gente aqui com disposição para estudar. Eu quero dizer a vocês que no tocante ao direito civil, eu estava em dúvida se a próxima temática que nós iríamos trabalhar seria os contratos, tá, dentro do direito obrigacional. Mas, tendo em vista os simulados e algumas dificuldades que eu venho sentindo, eu estou querendo trabalhar como próximo tópico os direitos das coisas, tá? Direito das coisas. Então, nós vamos finalizar essas questões, estamos aí com 66, eu acredito que essa semana, no máximo na próxima, a gente já termina essa parte, e aí a gente começa uma maratona em cima de direitos reais. Por quê? Porque questões de registro de imóveis estão despencando aí, inclusive as de tabelionato de notas, exigindo conhecimentos consistentes na área de direitos reais. Posteriormente, eu penso a gente fazer um estudo legal em sucessões, e depois, como eu disse, a partir da semana que vem nós vamos intercalar. Então, vários desses assuntos eles vão estar sendo estudados simultaneamente. Então, talvez eu não espere acabar o direitos e obrigações para a gente começar os direitos reais, mas quem está interessado nessa temática, vai ficar bem atento. Eu acredito que, muito rapidamente, também quero inserir questões especificamente das especialidades notariais e registrais. Então, a gente vai estudar um pouco de Código Nacional de Normas, Marco das Garantias, Lei 14.382, e estou doido para estudar, na sequência da Lei de Parcelamento de Solo, incorporação imobiliária. Tá? Então, a gente termina parcelamento e já parte para incorporação. E aí vai, condomínio de lotes e um monte de coisa. Eu quero que a gente chegue nessa prova aí do ENAC, no dia 28, bem melhor do que a primeira versão e já em condições. Essas questões que nós estamos desenvolvendo aqui, elas estão o mais próximo possível, eu estou aprimorando o desenvolvimento delas, para que elas fiquem muito semelhantes às questões da FGV, que são questões complexas, que exigem um raciocínio, não adianta a gente estar só perguntando, marca a alternativa correta. Não, os enunciados precisam ser consistentes e o nosso raciocínio jurídico precisa estar em dia. Eu vou abrir para alguém que queira ou tenha sentido necessidade de falar alguma coisa e já em seguida vamos nos despedir. Como eu disse, arranjando tempo, eu vou começar a disponibilizar esses nossos encontros editados, logicamente, mas num canal específico que o GADEC tem no YouTube, e a gente consegue. Então, alguém gostaria de falar alguma coisa, dar um feedback para a gente fazer um fechamento? Está sendo proveitoso? Estão gostando? O ritmo está legal? Teriam alguma sugestão? Gostei muito da dinâmica, Pedro. Muito obrigada aí. Valeu, Tatiane. Grato pela sua presença. Eu ratifico a fala do Tatiane, agradeço, porque também me sinto, até falei escrito, né, professor Pedro? Eu me senti envolvido na sua ideia, essa ideia interessantíssima, uma ideia solidária, uma ideia fraterna, sinceramente, tá? Eu gostei muito e estou adorando. Obrigado. Seja bem-vindo, Henrique. Sua participação tem somado bastante, tá? Obrigado. Professor, também gostaria de agradecer e reitero a fala dos colegas. Eu acho que é muito importante a gente estar aqui também em conjunto com os colegas para trocar as ideias, poder fazer as questões. Acho que, como o senhor falou anteriormente, acho que fazer as questões é o melhor foco que a gente tem, porque é isso que vai, né, nos direcionar para a aprovação. Então, eu acho que é esse o caminho que a gente tem que trilhar.
E gostaria muito só de agradecer até por estar aqui, por, né, ter entrado no grupo, por ter aceitado estar aqui hoje. Então, somente agradecer mesmo. Grato, Martina. Mais alguém? Eu queria dizer, Pedro, meu grande mestre de todas as coisas, já Hoje conheço o Pedro entende há já, né, muito tempo, Matheus? Velho amigo. e, assim, o Pedro é essa pessoa que se doa. Esses projetos gratuitos, se tem alguém novato aqui, eu não sei, mas não é novidade. O Pedro é uma pessoa que se doa, que ele faz tudo, ele não pensa só em si, ele pensa muito no outro. Então, eu já estou triste porque esse horário das 7h30 é muito corrido para mim, porque eu tenho que levar menino na escola, enfim, tem muita coisa para fazer. Quando eu paro, vocês já estão acabando. Mas eu entrei hoje aqui e vi a qualidade do material, Pedro. Você cada dia se supera. Então, eu também, como os demais colegas, só tenho a agradecer aí o seu comprometimento, a sua doação e me colocar aqui à disposição, viu, para participar e para se poder ajudar de alguma forma. Grato, Macleide. Eu tenho um indicador que nós vamos colocar sempre nos grupos e eu gostaria de tê-los assim junto comigo nesse indicador, que é um indicador de horas líquidas. Tá? Nós estamos aqui para ganhar horas líquidas no estudo. Então, a minha proposta individual é nós estudarmos pelo menos 4 horas por dia. Então, aqueles que não estão podendo acompanhar, como é o caso da Marcleide, vão poder dar uma olhadinha nos vídeos, se precisarem, mas, se não puderem, procurem manter esse ritmo de pelo menos 4 horas diárias, porque a magia começa a acontecer a partir daí. Tá? Não adianta a gente querer se iludir. Para quem não está tendo tempo para estudar nada e sempre vai começar na semana que vem, já está entrando como diz, na rabeira da cadeia alimentar. Nós temos que estar no topo da cadeia alimentar, né? Temos que Pedro, entrar no jogo. Por favor, Elisete, pode falar. eu sempre gosto de deixar aquela mensagem, né? Tenta. Aí, nesse capítulo do direito das obrigações, eu tô assim numa ansiedade da gente chegar no finalzinho, que é a questão da mora, por causa da alteração que teve em 2024 com a Lei 14.905, e aí fizeram algumas alterações no Código Civil, para a gente ficar atento a essas alterações com relação às atualizações monetárias e os juros. Aí eu tô aqui naquela ansiedade, né, da gente já chegar praticamente no final do capítulo, para a gente não perder a mora, e cai muita questão, mora ex ré, mora ex persona, lá da questão jurisprudencial. Caiu Só na para a gente segunda não fase perder de esse momento. Alagoas. Isso, e para a gente não perder esse momento, né, de ver essa parte aí, porque você falou assim de agilizar as obrigações, ok, mas nós não podemos perder esse finalzinho aí do capítulo. Concordo, Ok, Elisete. era isso. Concordo. E reforçando ainda o que você falou, e a importância do que você falou, vem a questão da alienação fiduciária, né, de bens imóveis, que trata dessa mora, e tem ainda a questão do marco das garantias, né, que é a 14.711. E eu vejo, achei muito legal a sua fala, dizer que essa base que a gente está pegando aqui nas obrigações é que vai dar uma sustentação e corpo para a gente estar estudando, né, de forma mais aprofundada. E vai chegar um momento que a gente tem que ir para a jurisprudência também. Mais alguém gostaria de falar? Professor Pedro, se o senhor me permite, só uma observação, essa questão do texto de lei, que muitas vezes pega a gente em conflitos durante uma prova, né? Na prova do Espírito Santo, que eu comentei contigo que participei agora na semana passada, o examinador, né, da FGV, numa mesma questão, ele trocou em 4 alternativas: credor fiduciante, credor fiduciário, devedor fiduciante, devedor fiduciário. Então, ele trocou as nomenclaturas, né, do que era credor fiduciário e credor fiduciante em 4 alternativas, trocando somente essa terminologia, exatamente para confundir mesmo, né? Então, se não, às vezes, estiver atento à letra da lei, por uma questão mínima, às vezes a gente perde a questão, né, a alternativa correta. Muito bem, Denis. E isso aí, Denis, só fazendo uma complementação a essa sua observação muito precisa, vem da questão
também do nosso nível de retenção. Eu comecei a me frustrar em alguns certames que eu participei aí, por ter estudado a questão, mas não ter estudado suficientemente para fazer essas distinções aí que você acabou de mencionar. Então, só estudar, às vezes, não está resolvendo. Então, hoje eu costumo brincar assim, que eu não estudo mais para concurso, eu estudo para revisar. Eu reviso para concurso. Porque só estudar para concurso não tem sido suficiente. A gente precisa encontrar o tempo da revisão. Tá? Por isso que a cada encontro que a gente faz, eu faço a revisãozinha do último tema que a gente viu, e o nível de retenção aumenta absurdamente. Por quê? Porque esses detalhes aí a gente não consegue guardar. Bom, então, agora, logicamente que em todos os nossos encontros vai ter oportunidade para todos falarem. Todas as falas aqui foram pertinentes. Quero, então, desejar um excelente dia. Aqueles que estiverem podendo, hoje às 19h30. Gente, só deixa eu fazer um desabafo aqui. Eu estava muito longe desse ritmo aqui do nosso grupo antes de começá-lo. Ou seja, até sexta-feira, horas líquidas para mim, eu não tinha nem coragem de contar. Tá? Hoje nós já estamos no grupo com 10 horas e meia de estudo líquido mesmo, tá? De produtividade, 66 questões respondidas. Como é que nós vamos estar daqui 30 dias? Vocês já pararam para perguntar? Quantas horas líquidas, quantas questões respondidas? E é isso que vai fazer a diferença para nós. Tá? E aqui, eu bato sempre na tecla, o nosso estudo é individual. É cada um por si e Deus por todos. Mas a gente consegue encontrar pontos de convergência no sentido de... Então, eu não me sinto necessariamente alguém altruísta por estar ajudando. Não. Eu, na verdade, estou sendo auxiliado pelos senhores. Tá? Essa é a minha visão. Gente, um excelente dia e espero vocês hoje para a gente falar sobre parcelamento. Aí isso tudo vai ser cascudo mesmo, tá? Um forte abraço, um bom dia, boas Obrigada, viagens, Pedro. Até tá? mais. Tchau, gente. Abraço. Tchau.